Boa noite. Escutando as palavras, ouvimos que devemos amar ao próximo e a Deus como a nós mesmos. Muitas vezes nós lembramos de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, mas esquecemos de nos amar como nós somos, filhos e filhas desse Deus maravilhoso. Independente da nossa jornada, da nossa missão, de que viemos fazer aqui na Terra, nós devemos sempre nos amar. Podemos ser mais altos, mais baixos, mais gordos, mais magros, nós somos lindos, porque nós somos a essência divina, nós somos a criação divina, nós somos filhos de Deus. E para ilustrar um pouquinho essa nossa reflexão, eu gostaria de falar e contar para vocês uma historinha muito interessante. Antigamente, o aprendizado se dava com pessoas caminhando, como Jesus pregava. Ele andava pelas sinagogas, andava pelos capins, pelos verdes, pelas paisagens e ficava conversando com as pessoas. Não existia uma escola, uma sala. Era no dia a dia que se pregava. E numa dessas passagens, havia um mestre, mais alto, tá? Havia um mestre, e esse mestre queria saber o que tornava as pessoas felizes. O que fazia as pessoas que tinham felicidade? O que elas eram diferentes das outras? E o seu discípulo também entrou na mesma linha de pensamento e começaram a se questionar. O que traz a felicidade? O que faz as pessoas felizes? E o mestre, na sua grande sabedoria, falou ao discípulo: venha comigo, vamos andar por esse lugarejo, por essas cidades e vamos descobrir o que realmente faz as pessoas felizes. Andando um pouco, encontraram uma pessoa que vinha de encontro a eles, cabeça baixa, rosto fechado, carrancudo, parecia que não estava muito feliz. Mas mesmo assim, se aproximaram dele e perguntaram: você mora nessa cidade? Sim, eu moro nessa cidade. E o que você acha dessa cidade e das pessoas que moram nela? A cidade é boa para se viver? Nem me fale. Essa cidade aqui é horrível. As pessoas não são amigas, existe corrupção, existe fome, existe maldade, existe briga. É horrível essa cidade. Nem se aproxime que vocês não vão gostar de ficar num lugar como esse. O discípulo olhou para seu mestre, acreditando na imensa sabedoria dele, mas não retrucou nada. Andaram mais um pouco e novamente vinha uma pessoa ao encontro dele, só que a energia dessa pessoa era completamente diferente. Dava para ver no seu semblante que existia felicidade. A pessoa tinha um ar tranquilo, um ar de paz, um ar de amor. E se aproximaram dessa segunda pessoa e fizeram a mesma pergunta que tinham feito anteriormente. E aí, o senhor poderia nos dar uma resposta? Nós estamos fazendo um questionário e tal. Sim, né? Podem perguntar. A cidade onde o senhor mora, é a mesma cidade, é uma cidade feliz? O senhor é feliz nessa cidade? E ele diz: eu sou imensamente feliz. Essa cidade moram pessoas amáveis, existe a paz, existe a caridade, existe amor, todas as pessoas colhem e plantam juntos, as pessoas se entendem, se respeitam. E o discípulo olhou para o mestre e não entendeu mais nada. E aí os dois discípulos começaram a conversar. O que fez que a primeira pessoa, o primeiro homem, achasse aquela cidade tão ruim e o segundo achasse aquela cidade tão maravilhosa? Os dois começaram a questionar se a cidade tinha as mesmas condições para todos. Se tudo o que tinha para um disponível, que a cidade oferecia para um, oferecia para o outro também. Aí o mestre falou a ele que o que diferenciava é a maneira como cada um dos dois olhava a cidade. O que eles buscavam na cidade?
Qual era a atenção que eles davam a determinados segmentos da cidade? Aí deu para se perceber que na nossa vida, trazendo para os nossos dias de hoje, para nós, para a nossa caminhada, aquilo que nós buscamos e aquilo que nós olhamos é aquilo que vai fazer parte do nosso dia a dia. Ah, mas então vai ser sempre maravilhas. Não. A doutrina espírita nos fala que nós estamos no planeta de provas e expiações. A todo o momento vamos ser testados, vamos ser provados. Ninguém vai passar por essa vida e dizer assim, ah, não tive problema nenhum, a minha vida sempre foi uma maravilha. Não. Agora, se nós pegarmos o problema que temos, que todos têm, como se fosse esse livro, e cegar a nossa visão com aquele problema, e ver que a vida é só aquele problema, acabou a nossa caminhada. Nós não conseguimos ver nada além. Por quê? Porque nós temos algo mais para aprender, para contribuir, para fazer, para se melhorar. Claro que olhar o lado bom da vida nos fortalece, mas temos que ter a sabedoria que existe o lado difícil, que existe o lado das dificuldades, das provas, dos medos. Agora, a passagem é única. E cada um vai fazer a sua passagem aqui na Terra conforme os seus esforços. Então, nosso tema hoje, reforma íntima. Como estamos vivendo? Qual das duas pessoas nós somos? O que buscamos nas nossas vidas? Será que nós somos aquele primeiro senhor que só via coisa ruim e reclamava da vida e xingava? Ou somos que nem o outro que vê o lado bom das coisas? Como estamos nessa caminhada? E a frase vem: ninguém vem no mundo a passeio. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Cada um interiormente pensa: o que nós viemos fazer aqui? Viemos a passeio? Qual é a missão de cada um aqui na Terra? Será que só passamos por aqui e pronto? A doutrina espírita nos ensina que todos nós temos uma missão. Todos nós temos algo a aprender, como sempre temos algo a ensinar. E essa missão nós vamos sentindo não é com a razão, é com o coração. Porque muitas vezes, como nós estamos num mundo que é muito voltado ao material, as pessoas ficam ligadas nas coisas materiais e esquecem a essência, quem realmente nós somos e o que viemos fazer aqui. Dentro de uma casa espírita, nós devemos saber que nós somos corpo físico e corpo espiritual. O físico nós cuidamos, nós dormimos, nos alimentamos, tomamos banho, nós cuidamos do nosso corpo físico. E o nosso corpo espiritual? Será que estamos realmente cuidando? Alguns podem falar que é alma, é espírito, é energia evoluída, ou é energia que está em desenvolvimento, enfim, mas é uma energia, cada um com a maneira que tem de expressar, de colocar o nome a essa energia. Mas ela existe. Mesmo os grandes sábios, os grandes cientistas já conseguiram entender o corpo humano e todas as suas funções. Mas quando vai para o lado espiritual, eles não conseguem dar a vida à pessoa. Eles não conseguem trazer a essência divina à pessoa. A pessoa quebra a perna, dá para consertar, faz uma cirurgia, resolve alguma coisa. Enfim, o corpo físico, nós podemos ver e cuidar dele. Agora, o grande chamado é nós cuidarmos da nossa essência, do nosso eu, dessa energia que nos move acima de tudo.
e observamos assim, quantas pessoas com depressão, com fobias, quantas pessoas tomando remédios e remédios e remédios, mas não fazem a reforma íntima. Não querem saber por que estão aqui nesse mundo, o que vieram fazer. E aí fica vazio, porque buscar lá fora, o lá fora não vai trazer o que nos traz a paz aqui dentro. Estamos num plano material, no mundo material. É importante agradecermos a tudo de bom que todos nós temos. A casa que moramos, os alimentos, enfim, tudo o que faz parte do mundo material. E se aceitamos estar aqui, é porque temos algo a fazer aqui. Mas jamais podemos deixar de cultivar, de conhecer e de buscar esse mundo espiritual, que ele vai além. Nós poderíamos perguntar assim, onde é que nós estávamos antes de nascer? Antes de nós vir na barriga de nossas mães. Onde é que nós estávamos? Nós não vivíamos? E quando a gente faz a passagem? Quando a gente cumpriu a missão e vai embora desse plano, para onde nós vamos? Mas a nossa civilização é tão, entre aspas, barata, tonta, que nós ficamos nos debatendo para um lado e para o outro, uma correria incessante de coisas e coisas e coisas, esquecemos do eu, daquilo que nos traz a paz, daquilo que nos faz bem. E que não é com as coisas materiais que vai resolver isso. O material ajuda, com certeza. Como eu falei, estamos no mundo material. Nada contra o material, temos que abençoar ele. Mas não podemos deixar o espiritual de lado, só procurando o material. Então, ninguém vem ao mundo a passeio. Que cada um nesse momento agora pense na sua missão. Numa sociedade nós precisamos de todos. Precisamos do padeiro, do médico, do professor. De todos. Todos são importantes. E outra coisa, a espiritualidade nos mostra que nós viemos aqui para cumprir uma determinada missão. E aí está as aptidões que nós temos. Tem pessoas que gostam das exatas, das ciências exatas, as outras não. Enfim, cada um tem a sua aptidão. Cada um tem o seu gosto. E só vamos ser felizes quando nós desenvolvermos a nossa missão e buscarmos fazer o que viemos fazer aqui. Nos entendermos um pouco mais. E a grande bússola para entender essa missão, como eu falei no início, é o coração. Quando a gente sente, puxa, ai que bom que eu estou fazendo isso, isso me faz bem, isso quer dizer que o caminho está certo. Quando o coração diz, mas alguma coisa lá dentro que isso não está me dizendo que isso não está bom. Vamos escutar a nossa essência, o nosso eu. Porque junto à nossa essência, ao nosso eu, tem os espíritos elevados. Os irmãos de luz, que estão ali do lado tentando passar alguma coisa para nós e a gente não escuta. Está dizendo, não vai por aí que não é bom, então vai por aqui que aqui é o caminho que deve ser seguido. Desenvolver a mansidão, a tranquilidade, a tolerância. Quantas coisas nós estamos vendo no nosso mundo hoje em dia. É tanta violência, semelhante, tirando a vida de semelhante. As pessoas não têm mais paciência para nada. Se olhou de lado, já estão brigando. E parece que todo mundo entra naquele ciclo. E daqui a pouco as coisas se perdem. Vamos ser, cada um de nós, os transformadores da nossa vida, da sociedade que a gente vive, das pessoas que estão à nossa volta. Vamos procurar ter a mansidão, a tranquilidade, a tolerância das pessoas. Afinal de contas, o certo e o errado em algumas situações tem que ser questionado. Porque para algumas pessoas vamos dizer, aqui é um azul. Outra vai dizer, não, mas eu estou vendo, sei lá, um azul que é claro. O outro diz, eu estou vendo um azul escuro. Existem várias opiniões sobre várias coisas. Então vamos ter tolerância com o outro. Agora devemos cobrar de nós mesmos. A cobrança deve ser feita conosco mesmo. Como que nós estamos perante a nossa vida? O que nós estamos fazendo por nós? Amarás ao Deus e ao próximo como a ti mesmo. Em que momento estamos realmente desenvolvendo alguma coisa, crescendo, aprendendo, ou estamos parados?
Aí, quando fizermos a passagem, vai ser uma conversa da gente com o Criador. Aproveitando também essas palavras, né? Tem outro pensamento muito interessante que diz assim, que eu gosto muito, que fala: o ignorante grita. A pessoa que não tem essa tolerância, essa mansidão, essa tranquilidade, ela quer ser dona da verdade, então ela grita, né? O inteligente, ele vai sempre argumentar, ele vai falar, ele vai tentar explicar. Agora, o verdadeiro sábio, ele cala. Quando se vê que a coisa partiu, como eu falei antes, essa questão da violência, da intolerância, de não aceitar mais nada, sabe? Que é se aquietar, silenciar. O sábio cala. Então, na reforma íntima, é difícil. Mas as pessoas, quando estão com cabeça quente, elas só criam mais karmas. Criam mais situações que não vai fazer bem para elas e para aquelas que convivem com elas. Então, quem está numa casa espírita, quem está estudando a espiritualidade, tem que ter essa sensibilidade. Principalmente os médiuns, né? Lógico, esses já têm a própria sensibilidade, que tem horas que é melhor calar. Ainda mais numa grande discussão. Desenvolver a serenidade, a bondade e a gentileza. Como estamos precisando de bondade, de gentileza. As pessoas não batem uma na outra e não dizem me desculpe, por favor, muito obrigado. Aquelas palavrinhas mágicas que fazem tão bem para o nosso dia a dia. E isso tudo se torna em volta de nós uma energia muito bonita. Porque o nosso ser, o nosso espírito, a energia que nos habita, começa a vibrar com uma energia mais elevada. Agora, se xingamos, se falamos nomes de baixo calão, essa energia ela começa a ficar pesada. Aí, quando a gente trabalha nos grupos espíritas, né, muitas pessoas me dizem, mas nossa, tem aquele fulano, aquele outro, eu não consigo ficar perto dele, é uma energia muito densa, uma energia muito ruim. Por quê? Qual é a energia que essa pessoa está vibrando? Qual é o perdão? Qual é a serenidade? E aí nós sentimos, quando alguém realmente tem esse trabalho de serenidade, de paz, que busca a reforma íntima, que busca aprender. E não essa energia densa, né? Desenvolver a satisfação, o prazer de viver e o amor. O prazer de viver, ele está nas coisas pequenas. A caminhada, por exemplo, aqui no mar maravilhoso de Camboriú, numa natureza bonita. Às vezes a gente está com tanta coisa na cabeça, os ditos problemas, que nós não olhamos a beleza da vida. Quanta coisa bonita que tem. Se nós olharmos uma flor, como é que foi feita aquela flor? De onde veio aquela flor? O mar, as estrelas, a lua, enfim, tudo que tem à nossa volta. E tem pessoas que duvidam ainda da existência de Deus. Como pode, do nada, acontecer o nada? Do nada, vir o nada. Quando entramos nessa energia universal, que é uma energia maior, que nos protege e que nos dá a bússola para seguir, tudo na nossa vida fica mais fácil. Não que os problemas vão acabar. Não, porque o planeta é de provas e expiações. Mas aqueles problemas que para nós era muito difícil de resolver, ele se torna pequeno. Porque nós sabemos, olhando a natureza, olhando as outras pessoas, olhando a vida, que existe algo mais. Que não é só aqui, que não é só essa passagem. Que nós já viemos para algum lugar e vamos para algum lugar. Dar um choque de lucidez ou inteligência em nossos medos, angústias, ansiedade, agressividade e impulsividade. Quantos medos a nossa sociedade desenvolveu? Se for ver, hoje em dia as pessoas elas estão amarradas pelo medo.
Muitas falam assim, vou tentar fazer uma prova, mas eu tenho medo, e se eu não passar? Aí ela deixa de fazer a missão dela, ela se amarra ali. Outra, acho que eu vou casar, acho uma pessoa legal. Mas e o medo, se não der certo? Se amarra ali. A outra, eu tenho que fazer uma cirurgia, ela vai ser meio complicada, acho que não vou fazer. Não vou fazer. Novamente se amarra as situações. E a vida não flui, e as coisas não acontecem. Por quê? Porque não se permite. Usando o coração como bússola, sentindo as intuições que vêm para nós, tantas coisas que temos assim nos livros de caminhada, de como seguir, nós vamos para o caminho que vai nos fazer bem. O verdadeiro caminho, a nossa missão, aquela que nós falamos que viemos fazer aqui. Agora, se paralisar com medo das situações, com medo de não ser capaz, é como negar uma existência toda. É como negar uma caminhada terrena. É como dizer, passei por essa vida e não fiz nada. Aí quando for novamente reencarnar, numa outra situação, diz, puxa, quanto tempo eu perdi. Por que eu não fui? Por que eu não ousei? Por que eu não estudei? Por que eu não batalhei? Por que eu não busquei? Por que eu não fiz a caridade? Por que eu não me mexi? Parece que fica mais fácil ficar em casa, na frente de uma televisão, olhando notícias que não são boas, sentindo aquela energia daquela notícia ruim e paralisado com a vida. E a vida acontecendo lá fora, com um monte de oportunidades para a nossa evolução. Isso principalmente de ficar em casa. Nós temos que cuidar muito, né? É necessário. Ficar em casa é bom também, mas cuidar o que nós estamos assistindo quando estamos em casa. Nós sabemos que nós estamos aonde o nosso pensamento vai. Então, por exemplo, se tem uma tragédia e ficar vibrando muito aquela tragédia, energeticamente nós sabemos que nós aumentamos aquela tragédia. A física quântica explica isso. Que quanto mais nós damos atenção a determinado fato, mais ele vai aumentar. Então, como a historinha no início lá, o que nós queremos aumentar? Uma vida melhor, mais feliz para todos nós, ou uma vida de coisas ruins? Quando acontece uma tragédia, uma oração, uma ajuda, né? Nós vimos agora nossos irmãos lá em Xanxerê. Horrível, né? O que aconteceu. Quer dizer, mas mandamos oração, mandamos vibração, na medida do possível, que nós pudermos ajudar, quem estiver lá, né, tipo material também. Quer dizer, sabemos que isso existe. Vai acontecer só com eles? Infelizmente não. O nosso mundo sempre acontece uma tragédia no lugar, uma coisa no outro, né? São coisas da vida. A doutrina espírita nos explica. Planeta de provas e expiações. Após esse planeta, nós temos o planeta de regeneração, que conforme a nossa passagem por esse, nós podemos ter merecimento de ir no planeta, nos mundos falados, mundos felizes, onde não tem essa densidade, essa violência, onde existe mais a amizade, a bondade, onde as pessoas se ajudam mais. Então temos que trabalhar essa questão, a ansiedade, né? As pessoas estão muito ansiosas. Agora eu faço também uma outra pergunta. Por que a ansiedade em determinado momento, se nós temos uma eternidade com o nosso espírito? Então nós queremos resolver tudo para ontem, quer deixar tudo, pegar a correria e vai, corre, faz. Faz para quê? A doutrina espírita nos explica que nós somos eternos. Que o nosso espírito, ele está em constante evolução. Então vamos deixar essa ansiedade de lado. Quando a gente faz as coisas muito ansioso ou com medo, elas não saem certo também. Vamos deixar intuir, vamos deixar os espíritos elevados, quantas vezes estão do nosso lado, tentando intuir e nós não escutamos eles, né? Ser livre para sentir, mas não ser prisioneiro dos sentimentos. Os vários sentimentos que nós temos: amor, ódio, perdão, não perdão, rancor, raiva, e assim, N sentimentos, que faz parte de nós seres humanos que estamos nessa caminhada. Então, sentir
Tem horas que nós estamos tristes, tem horas que nós estamos mais felizes, mas não ficar afundado naquele sentimento. Quantas perdas na vida da gente a gente tem? E tem pessoas que com aquela perda se afundam também. Acabou a existência. Então, devemos sentir, sim, somos seres humanos, mas não ficar parado no sentimento. Nós temos que estar aprendendo, nós temos que evoluir, nós temos que fazer essa reforma íntima, sempre. Está sempre procurando evoluir, aprender e se melhorar. Na verdade, as pessoas têm medo de olhar para dentro de si e encontrar beleza, luz e força. Como nós falávamos no início, nós somos lindos. Nós somos criaturas feitas por Deus. Em toda a criação divina, não tem nenhum ser que tenha a inteligência que nós temos, que tenha a condição que nós temos da evolução e de transformar tudo que está à nossa volta. Olha o nosso planeta. Infelizmente, alguns passos foram dados, a humanidade deu alguns passos, que está judiando da natureza, daquilo que Deus criou. Mas, da outra forma, nós também podemos consertar isso. O ser inteligente que vive no planeta Terra, nesse momento, somos nós. Os animais, as plantas, esses todos dependem de nós. Então, olhem a responsabilidade que nós temos. Uma vez eu li uma frase que dizia assim, que nós somos deuses se fazendo de loucos. E se for ver, porque nós somos filhos de Deus. Agora nos fazemos de loucos em muitas coisas. Visto que nós usamos de 8 a 10% da nossa capacidade intelectual. Isso também os cientistas estudaram e tal. Nosso cérebro, o que nós podemos desenvolver intelectualmente, nós só desenvolvemos de 8 a 10%. Então, quando a gente percebe assim, os médiuns procurando aqui o grupo espírita, tentando entender como que sente a energia do outro, se o outro está bem, por que ele não está bem, ele sentiu que alguém estava do lado, o que é isso? Isso é um processo normal de mediunidade, de alguém que talvez desenvolveu um outro sentido, ou muito mais aceitou ter esse sentido nessa vida terrena. E quando nós viemos para esse planeta, nós escolhemos estar aqui. Ninguém veio por acaso. Nós escolhemos estar aqui. Escolhemos a nossa família, a situação que nós iríamos nascer, a região, o país, como seria a nossa família. Nós escolhemos. Para que a gente pudesse fazer a nossa evolução, para que a gente se tornasse melhor. Aqui é só passagem, ninguém ficou para semente. Por isso que a reforma íntima, na casa espírita, é o norte, é o caminho. É nós estar sempre buscando algo mais. Algo para completar o nosso coração, para completar aquilo que está em nossa volta, para ajudar o outro e ajudar principalmente a nós mesmos. Pode passar. Agora então tem também um outro pensamento, né? Bem interessante. Viver. Tempos atrás, você era um anjo que vivia no paraíso. Era mais ou menos como um atleta sentado no banco de reservas, querendo participar da partida. De repente, você olhou para o planeta Terra e viu que o jogo estava difícil. O resultado era negativo. E então pediu ao grande técnico uma oportunidade para vir à Terra ajudar o time. Agora você está em campo, disputando a partida da sua vida. Você lembra do seu objetivo existencial? O técnico continua dando as orientações, mas será que você está seguindo? Dentro de alguns anos, quando voltar para o vestiário e encontrar o grande técnico, ele vai lhe perguntar: como é que foi? Conseguiu realizar a sua missão? Qual será a sua resposta? Não,
Simplesmente fui mais um que viveu frustrado. Ou você poderá dizer: vivi e fui feliz. Com minha felicidade, contribuí com mais luz para o planeta. Isso é só uma ilustração para falar, né? Para a gente questionar que realmente nós escolhemos estar aqui. Então, já que nós estamos aqui, independente de quanto tempo cada um vai viver, vamos fazer a nossa parte. Vamos procurar ser melhor, vamos procurar viver melhor. Jamais achando que nós somos os coitadinhos ou as coitadinhas, porque problemas todos têm. Mas sim, sendo fortes o suficiente de transformar as situações que não são boas, de aprender com essas situações, de fazer a reforma íntima e não querer a perfeição. Porque a perfeição não é para esse nosso plano terreno. A perfeição não existe aqui ainda. Então, muitas vezes, nós somos um pouco cruéis com as pessoas que nos vivem, que convivem conosco. Nós queremos que a nossa família seja perfeita, que os nossos filhos sejam perfeitos, que o nosso companheiro ou companheira seja perfeito. Ou será que só os perfeitos somos nós? É fácil falar, né? Queremos a perfeição. E nós somos uma perfeição? Nós também temos os nossos defeitos, também temos as nossas falhas. Então vamos, como falou o início da historinha, vamos procurar o que é de bonito no outro. Porque o que está bonito no outro, o que a gente vê de bonito no outro, é aquilo que vai falar o nosso coração. Nós não conseguimos ver no outro nada se não estivermos dentro de nós. Ou seja, nós conseguimos enxergar o belo se nós conseguimos decifrar o que é belo, se nós entendemos o que é belo. Nós conseguimos dar amor se nós nos amamos. Como queremos amar aos outros e ser amados? Muitas pessoas querem ser amadas, mas elas realmente se amam primeiramente? Quantos relacionamentos frustrados? Porque as pessoas querem amor e o orgulho, opa, tem que ser do jeito que eu quero, senão não dá certo. Mas, e ela? Sabe se amar como ela é? Sabe amar o outro mesmo com os defeitos? E tudo, absolutamente tudo, que a gente coloca amor, a coisa acontece. Ela fica melhor. Jesus Cristo veio nos ensinar isso. Amar, o amor. Desde o trabalho que a gente faz no dia a dia, quando fazemos com amor, o resultado é melhor. Como falei nos relacionamentos, no nosso dia a dia, uma comida que a gente faz com amor, um trabalho artesanal, mesmo numa empresa, atrás do computador, quando se faz o que gosta, se faz com amor, o resultado é diferente. E o amor a gente sabe onde ele está. Ele está dentro de nós, na nossa alma, na nossa energia. Ele é além. E muita gente ainda não acredita em espírito e alma. Agora sabe se ama ou se não ama alguém, porque é algo que vai além. Não enxerga, mas sente que existe. E como é que não sente que existe o lado espiritual? Sente o vento, que está aqui, o ar, agora que foi ligado, a gente sente. Mas duvida que existe algo espiritual. Quem está aqui na casa espírita, nós sabemos que já tem essa caminhada, já está procurando entender isso. E para realmente nós conseguirmos caminhar, dar o nosso passinho a cada dia, nós precisamos trabalhar esse lado espiritual. E os médiuns, por exemplo, porventura estiverem aqui na quarta-feira, os trabalhadores da casa, sabem no plano espiritual quanto nós somos amparados numa casa espírita como esta. Quantos espíritos luzes, quantas curas, quanto socorro é dado só de entrar naquela porta para cá. A energia divina é maravilhosa. E ela está disponível a todo momento para nós. Pode se chamar de energia do universo, de energia divina, como cada um queira. Mas ela está disponível para cada um de nós. Agora vai depender das nossas ações e aonde nós vamos sintonizar a nossa frequência, que é que nem uma rádio.
Nós sintonizamos aquilo que queremos ouvir. Se nós sintonizarmos, quisermos ouvir só coisas ruins, coisas para baixo, como aquele primeiro senhor lá da historinha, só para baixo, nós vamos ficar naquela energia também para baixo. E daqui a pouco a alma não aguentando mais, o espírito não aguentando mais, estoura uma doença física. Por quê? Porque é um desacordo. Um desacordo do espírito da alma com o corpo físico. Agora, se nós trabalhamos, sendo flexíveis no dia a dia, entendendo que tudo faz parte, o alto e o baixo, o medo e a confiança, né? A noite e o dia, o eterno subir e descer, se nós conseguirmos fazer essa caminhada, aí sim, nós vamos estar flexíveis e vamos estar bem no nosso dia a dia. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então? Gostaria agora que vocês fechassem os olhos de vocês, descruzassem as pernas e os braços, respirassem bem fundo, sentindo a energia divina que tem nessa casa, sentindo a proteção divina, sentindo o amor, a paz, a tranquilidade, agradecendo a Deus por mais um dia terreno, agradecendo a Deus por estarmos aqui cumprindo a nossa missão. Vamos deixando essa energia de luz limpar tudo aquilo que não é bom para nós, aquilo que não nos eleva, aquilo que não é amor.